Olá, amigos e amigas. O nosso tema de hoje será desenvolvimento municipal, local e regional, geração de emprego e renda nas prefeituras. Porque muito se fala que os municípios não têm emprego, mas qual o esforço que os prefeitos fazem, senhores futuros gestores? O que eles fazem? O que é que se busca para não ficar tão dependente, que as pessoas não fiquem tão dependentes do emprego público? Vamos lá? Vamos entrar em nosso assunto? Então, as prefeituras, em sua maioria, se elegem ofertando empregos, reunindo famílias e prometendo empregos às famílias. Mas ele não sabe quanto de receita o seu município tem, ele não entrou ainda. E às vezes, mesmo que entenda, ele quer ganhar a eleição. Quais são as receitas municipais? Nenhum município sobrevive com suas receitas próprias. Vamos lá, devagarzinho. Quais são as receitas próprias? Eu tenho as minhas receitas próprias de autonomia do município, que o município é obrigado a arrecadar. Vamos lá. IPTU, ICMS e o ITIV. O IPTU, todos vocês sabem que é o Imposto Territorial Predial Urbano. O ISS é Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. E o ITIV são os impostos sobre transações intervivos, transações imobiliárias que são realizadas no município. O município ainda recebe nas suas receitas o FPM. Os municípios recebem 22,5% de tudo que é arrecadado de imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, e de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Todos vocês sabem que esses impostos são federais, mas o município obrigatoriamente está lá na Constituição, artigo 159 da Constituição, os municípios têm que receber 22,5% dessas receitas. Você pode achar um absurdo, mas não é. Porque, em última instância, as pessoas moram no município. É no município que está a fazenda, que está o trabalhador, que as pessoas moram. A União, o Estado são entes abstratos, as pessoas moram no município. O município ainda recebe da União 50% do ITR, o Imposto Territorial Rural. E se ele administrar o imposto, ele recebe 100%. Esses impostos são federais e transferidos para os municípios. Artigo 159 da Constituição. Vá lá na sua Constituição e verifique isto. Os municípios ainda também recebem, artigo 158 da Constituição, 50% do imposto sobre propriedades de veículos automotores, o famoso IPVA, que todos vocês, proprietários de carro, pagam de acordo com o final da placa. 50% vai para o município detentor da placa. Aí vocês podem me dizer assim, mas as placas hoje não são do Mercosul, vem tudo escrito Brasil. Mas lá tem um negócio chamado QR Code. Lá no QR Code você lê e você vê onde é a licença do veículo.
a cidade que o veículo está licenciado. Então, quando o cidadão paga, automaticamente vai para esta cidade, ok? O município ainda recebe 25% do ICMS. O ICMS também, assim como o IPVA, é um imposto estadual. E o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, 25%. O Estado pega esse imposto e distribui para os municípios. Só que não é de forma equânime. Todos recebem lá no FPM 22,5%. 22,5% todos recebem. O ICMS é diferente. O ICMS é de acordo com o que aquele município produz de valor agregado para a economia do seu estado. Tem municípios que recebem R$500, R$1.000, porque não produz nada. Entendido? Essas são as minhas receitas. As receitas do município. É composta de quê? Transferências da União, transferências constitucionais, transferências estaduais e as receitas próprias. O município ainda pode buscar emendas de deputados e senadores, emendas para custeio, para investimentos, para fazer obras, para ampliar hospitais, fazer escola, fazer creche. Mas é preciso que o município tenha um grande projetista para levar esses projetos, porque hoje, com a plataforma Mais Brasil, você tem que saber muito de projetos. E o que é que o município pode buscar mais para fazer seu desenvolvimento? O município pode buscar, para fazer o seu desenvolvimento, convênios direto com os ministérios. Mas é preciso ter grande trânsito nos ministérios. Entendido? A Bahia, exclusivamente, a Bahia tem 27 territórios de identidade. E quais são as formas de desenvolvimento de cada um desses territórios? Cada território desse tem em torno de 20, 22, 23 municípios, dependendo do tamanho do território. E qual é o planejamento para cada um desses territórios? Qual a vocação econômica do território? Olha qual é o tema de nossa discussão hoje: planejamento municipal, local e regional. Então eu tenho que estudar a vocação econômica do território. Qual a cidade que tem mais infraestrutura? Porque antigamente o desenvolvimento era local. Hoje não, hoje eu tenho que dar condição a todos. Porque quando o desenvolvimento era apenas local, você tinha um oásis numa cidade, exemplo da Bahia, Feira de Santana, Salvador, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, e hoje Eunápolis. Você tem essas cidades como as grandes capitais da região. O que quer dizer isso? As cidades pegam o seu dinheiro e vai gastar o seu dinheiro na outra cidade. E essa cidade vira mais rica. Então, os governantes têm que compreender que o desenvolvimento regional, essa fábrica, cabe em tal município, não na cidade maior, mas pode caber no município menor, para que gere desenvolvimento, gere emprego e renda, diminua a violência nas cidades maiores. Feira de Santana já foi conhecida como uma das cidades mais violentas do Brasil. Por quê? Porque todo mundo ia gastar seu dinheiro em feira, mas também morava-se lá atraídos pela grande riqueza e acontecia assalto, roubos, tudo de pior que podia acontecer. Tá vendo? Então não podemos pensar egoisticamente no nosso umbigo, como fora feito há anos atrás, em que todo o desenvolvimento da Bahia se centralizou
Na região metropolitana de Salvador, Camaçari, Simões Filho, Candeias, e o resto do estado ficou abandonado. Só se pensou em Salvador. Só se pensou na grande capital. E aí eu lhe pergunto, e para onde nós vamos caminhar? O governo atual da Bahia dividiu a Bahia em territórios de identidade. Vão buscar a vocação econômica do território? Vão buscar a vocação econômica de cada cidade? Como é que eu faço para atrair investimentos? Que empresa eu vou buscar lá fora? Esta semana, uma secretária de um prefeito me ligou e me pediu o seguinte: professor, você podia fazer para mim uma atração de investimentos? Eu disse, posso. Agora a gente precisa sentar para conversar. Qual a vocação econômica da sua cidade? Aonde é que você quer ir? Você quer mudar o panorama de sua cidade? Que tipos de negócios eu vou buscar? Se é indústria, que tipo de indústria? Metais leves, pesados? Né? O que é que eu vou buscar? É mineração? É agricultura? Que tipo de agricultura eu vou buscar? É cultura? É comércio? Eu vou atrair grandes lojas? Mas eu mato o comerciante local? Eu tenho que dar condição ao comerciante local? Olha quantas interrogações nós temos para atrair investimentos. Mas para atrair investimento, eu preciso de mão de obra qualificada, técnica boa. E a maioria dos municípios não capacitam os seus habitantes. Não tem cursos profissionalizantes, não tem curso no contraturno do aluno para ele aprender uma profissão naquele ramo que eu quero atrair, que seja o turismo. Então eu vou dar cursos de gerente de hotelaria, que seja agricultura, eu vou dar curso de disseminação artificial, de georreferenciamento, que tudo hoje é georreferenciado. Você está vendo? Qual a condição para eu trazer esse desenvolvimento? Eu tenho que ter infraestrutura. Eu tenho que ter galpões. Eu tenho que ter o PDDU, Plano de Desenvolvimento Urbano. Para que eu tenho que ter o PDDU? No Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, para saber o que é zona rural, o que é zona urbana, o que é zona industrial. Porque eu conheço cidades que a indústria é perto da casa das pessoas. E eu tenho que construir para atrair essas empresas. Eu tenho que fazer isenção de ICMS. Está vendo? Esse é o grande desenvolvimento. Se eu tenho estrada, se eu tenho aeroportos próximos, portos, aeroportos, para onde eu vou caminhar? Até sua região ficar independente, como acontece em São Paulo, em várias capitais do Brasil, em vários estados do Brasil, que as regiões são independentes. Você pega a região do Oeste Paulista, você pega a região de Presidente Prudente, você pega aquela região lá do grande ABC Paulista, são independentes. Porque souberam construir o seu desenvolvimento. Qual a distância dos grandes centros que fica a minha cidade? Quanto eu tenho de estrada vicinal, de estrada de chão? Como é que eu vou escoar a produção agrícola ou industrial em estradas de chão? Qual a distância da capital? Como desenvolver a região? É tudo isso aí que a gente precisa fazer. Tudo isso aí que precisa ser feito. Eu digo sempre aos nossos alunos, um município, um estado, um país só desenvolve de duas formas: com recursos próprios ou com endividamento. Recursos próprios. Nós já vimos quais são os recursos próprios dos municípios. Já vimos. Os recursos próprios.
as transferências constitucionais do Estado, artigo 158, e o artigo 159 da Constituição, que são os recursos federais. Então nós já sabemos, essa receita mal dá para pagar despesas de custeio do município. Mal dá. Então o município tem que buscar outras fontes. Quais são as outras fontes? Emendas de deputados e senadores, convênios com o governo federal, governo do estado, ou endividamento. O Brasil chegou a ser essa potência que é hoje pelo endividamento. Não há problema nenhum se endividar. Há problema em ter os recursos para pagar. O problema é você fazer uma ponte Salvador-Itaparica e não ter dinheiro para pagar. O que é que o governo está fazendo inteligentemente? Foi criado lá no governo, início do governo Lula, a PPP. Parcerias Público-Privada. Eu lhe dou para você fazer a grande obra e você explora aquela obra por 26 anos, 25, 30, 40 anos, até retirar o seu dinheiro que você investiu. O Estado tira isso do peso das costas dele. É o que está acontecendo na Salvador, Itaparica, que está aí na pauta. O governo tem que elaborar projetos de captação de recursos para buscar recursos também de endividamento. Tem obras que só surgem com endividamento, não há problema nenhum, já lhe disse. E esses projetos de endividamento, eles têm que ser aprovados na Câmara de Vereadores. Então eu tenho que ter um bom projeto, uma boa relação com a Câmara de Vereadores para poder me endividar. Porque o endividamento, a Câmara de Vereadores tem que autorizar. Seja empréstimos de bancos estaduais ou de bancos privados, bancos nacionais. Agora, um detalhe. Se o empréstimo for num banco estrangeiro, tem que ter aprovação do Senado Federal. Atentem. Se o empréstimo for de bancos estrangeiros, você tem que buscar a aprovação no Senado Federal. E outro detalhe, o município ele só pode se endividar até os limites das despesas de capital. Esse é o grande limite de endividamento dos municípios. E eu fico de cara vermelha, estarrecido, quando eu pego um orçamento municipal. Que eles não colocam no orçamento municipal todas as despesas de capital. Aí o prefeito quer se endividar, mas não pode. Por quê? Porque o município só pode se endividar até os limites da despesa de capital. O que são despesas de capital? São despesas de investimento, calçamento, escola, creche, 200 casas, pontes, estradas. Joga tudo no orçamento. Quando ele for se endividar, está lá 5 milhões de despesas de capital. Opa, então esse município pode se endividar. Se ele tiver 1 milhão só e tiver 10 milhões de obra para fazer de endividamento, ele não vai poder fazer. E aí faz-se o orçamento de qualquer jeito. Está vendo que absurdo? Esse é o limite de endividamento. E mais, o município só pode se endividar, só pode não, é muito dinheiro, 1,2 as suas receitas correntes líquidas. Tá vendo? Tem municípios aí que podem se endividar 30 milhões, 40 milhões de reais. 1,2% da sua receita corrente líquida. É como um banco. O banco, quando vai lhe emprestar dinheiro pessoa física, ele tem lá a margem consignável. Ó, você só pode tomar até isso aqui, que é 30% da margem consignável. A prefeitura é a mesma coisa, ela só pode se endividar 1,2%. Mas, aí entra outro detalhe.
Limite de endividamento é diferente de capacidade de pagamento. Eu posso poder me endividar 10 milhões de reais, mas só tenho capacidade de endividamento de 100 mil por mês. Isso é o que nós chamamos de limite de pagamentos. O município só pode se endividar até 12,5% da sua receita corrente líquida com parcelas mensais. Sem isso, não tem endividamento. Ok? Então, ele pode querer 30 milhões, mas só pode pagar 1 milhão por mês. Então, ele não pode tomar esse dinheiro. Tá vendo? E tem prefeitos aí que fica querendo se endividar, mas sabe que não pode. Para atrair investimento, eu tenho que ter uma infraestrutura social. Qual o IDH do meu município? Qual o meu IDEB? Tem município aí que tem o IDEB lá embaixo. Aí você acha que o diretor de empresa vai morar no seu município que não tem uma educação de qualidade, um IDEB péssimo, não tem uma cultura, não tem um lazer, não tem um desenvolvimento urbano de qualidade, o meio ambiente é maltratado, a ascensão social é quase zero. Como eu vou fazer isso, prefeito e prefeitas? Meus nobres alunos, como é que eu vou fazer isso? Não tem como fazer. É brincar de administrar. Eu já falei para vocês que eu só posso me endividar até os limites das despesas de capital. Para tanto, eu tenho que ter um código tributário atual, porque eu preciso fazer isenções, muitas vezes eu preciso, porque o capitalismo ele é perverso, ele vai onde tem isenção fiscal. Se seu município não tem isenção fiscal, esqueça de atração de investimento, e nós vamos buscar atração de investimentos para a sua cidade, e esse município e esse empresário vai querer isenção fiscal. Se seu código tributário não está organizado, nem tente. Você tem que estar em dia com a sua arrecadação de tributos, porque senão as empresas ficam com o pé atrás. Como você quer atrair investimento, senhor prefeito, senhora prefeita? Como? Não tem como. Você só pode atrair investimentos com recursos e com infraestrutura. Entendido? Eu vou ficando por aqui por hoje. Nosso próximo assunto serão o ARO, que eu falei hoje, de despesas para investimentos, despesa para desenvolver. Mas tem aquelas despesas de custeio, e a gente vai falar sobre ARO e restos a pagar. E na próxima também nós vamos falar de planejamento governamental. Por que o planejamento governamental é interessante? Para a gente fazer tudo isso aqui. Sem isso aqui, sem um planejamento governamental, não tem o planejamento de desenvolvimento municipal. Então, prefeitos, parem de prometer só empregos. Prometam o que vocês podem cumprir. E o que você pode cumprir é luta e buscar recursos para o seu município. Conte com a gestão modelo. Venha com a gente e seja um município diferenciado. Um grande abraço.